Bendito é o Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro, eu saúdo a paz do Senhor a todos. Amém. Ela está no livro de Lamentações. Glórias a Deus. Lamentações, capítulo 3. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo 32. Lamentações 3, 32. Exatamente. A palavra de Deus diz assim: embora ele castigue, se compadecerá com grande amor. Essa palavra é importante demais. Ele diz: embora ele castigue, ele se compadecerá com grande amor. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos por essa frase que nos vai trazer grande edificação neste momento, para a honra e glória do teu nome, para que todos nós saiamos nesses minutos que temos na tua presença, venhamos ser grandemente edificados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode. Só antes de ministrar essa palavra, eu estava agora de manhã conversando com a minha filha, até que estava no Rio de Janeiro. Eu estive muito preocupado porque ela se formou recentemente como fuzileiro naval, né? Ela está só lá no Rio de Janeiro. Mas ela, desde criança, eu ensinei ela a servir ao Senhor. E ela sempre serviu a Deus desde a infância. Desde muito nova, ela é engajada na obra de Deus. E as nossas preocupações, nossas ânsias, Deus recompensa. Né? E ela, nesses dias que antecediam, que é porque ela está em início de morada lá, eu fiquei preocupado, meu Deus, como vai ser a minha filha num lugar que ela praticamente não, que ela não conhece, um lugar onde até eu mesmo tenho receio de estar lá. Mas quando a gente confia em Deus, entrega ela em Deus e resolve tudo. Ela, quando Deus provê, ela foi, primeiro ela foi bem classificada. Ela me falou que está no quartel onde ela tomou conhecimento do serviço. O serviço é bem, em termos de serviço é bem tranquilo. Expediente normal daqui, onde a maior parte do tempo é TFM. Lá, ao contrário daqui, que é só tem esse quinta, lá o TFM é todo dia. E de vez em quando ela viaja. E viaja, ela já vai fazer cursos, porque ela foi para uma unidade de blindados. E como na unidade de blindados, ela vai poder fazer diversas missões operacionais. E essas missões, ela tem, além dela ter uma remuneração melhor, ela vai ser remunerada também pelas missões. E com relação à morada, ela conseguiu moradia perto do quartel. Porque no Rio de Janeiro é algo quase impossível. E há um valor bem em conta. Depois que ela me disse isso, eu só tive que agradecer muito a Deus. Isso mostra que quando a gente serve a Deus com fidelidade, todas as nossas dificuldades, bendito é o nome do Senhor. Esse é o testemunho que eu queria contar, queria compartilhar. Amém. E que a honra e glória seja dada somente ao Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Mas com relação ao texto bíblico, ele disse aqui: o Senhor, ele castigue, ele se compadecerá com grande amor. A gente tem que entender aqui que muita gente, quando vai pregar um texto bíblico, ele fecha muito no texto em si. E quando ele fecha no texto em si, o texto perde o sentido. O que acontece quando o texto perde o sentido? Porque todo texto ele tem um enquadramento. Ninguém que fala uma palavra, ele fala isolado do mundo. Quando você cita alguma coisa, seja num discurso, seja uma conversa entre amigos, você está dentro de um contexto. E nesse contexto, dá sentido àquilo que você fala. Ele não só dá sentido, como ele aprofunda o significado do que você está falando. E aqui, nesse texto, é interessante que esse livro, Lamentações, embora o autor não seja mencionado, segundo a tradição judaica, Jeremias foi o escritor desse livro, porque Jeremias, a gente sabe mais do que ninguém, foi o testemunho ocular da destruição completa de Jerusalém. E aqui diz, e como testemunho ocular, ele presenciou o quanto a cidade foi arruinada. Ele, claro que no auge da catástrofe, ele estava preso. Ele estava no portão da guarda preso. Ele não viu quando a cidade foi arrasada. Mas no momento que a
cidade foi completamente arrasada, ele foi liberto. Porque havia uma ordem do rei da Babilônia para a sua liberdade. Isso está lá em Jeremias 40. De modo que quando ele saiu, quando ele foi liberto, ele viu, enquanto a cidade foi destruída, ele viu, mas ele não viu só ruínas. Ele viu corpos mortos em tudo quanto é canto. Ele viu sangue derramado. Ele viu ele viu cenas que, se você olhar, você não suporta. Ou seja, ele viu cenas terríveis aos olhos humanos. E ele podia imaginar assim, como Deus poderia, o Deus que falava comigo o tempo todo, tinha toda uma intimidade, ao qual eu tinha toda uma intimidade, pôde fazer uma coisa tão horrenda como essa. Não poupou nada. Tudo foi destruído, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, não ficou absolutamente nada, só ficou um monte de entulho e corpos mortos por toda parte. Como a mão de Deus pode ser tão pesada. Mas, ou seja, isso significa o seguinte, foi nesse contexto que ele diz essa frase. Embora ele castigue, se compadecerá com grande amor. Aí vem a pergunta, como é que uma frase dessa cabe numa situação tão horrenda? Ele viu o castigo de Deus e viu quanto castigo de Deus sobre o mundo. O problema é, e o compadecimento de Deus, aonde fica? Não é? E o compadecimento de Deus? Pois é. Às vezes, a gente numa situação difícil, a gente só faz se queixar de Deus. A gente diz que Deus nos abandonou, que ele agiu com dureza extrema, que ele se excedeu, por que ele fez aquilo? Mas Jeremias não disse isso. Ele disse o quê? Deus se compadecerá com amor. Por quê? O homem que conhecia Deus como Jeremias conhecia, ele também conhecia. Assim como ele conheceu, apesar da mão de Deus, ele conhecia o quanto Israel desobedeceu a Deus. O quanto Israel provocou a ira de Deus. Mas ele também sabia que Deus, apesar de todas as falhas de seu povo, Deus também se compadece. Jeremias não viu esse compadecimento de Deus, mas ele sabia que um dia Deus iria se compadecer. E Deus tinha marcado o tempo no qual ele ia se compadecer. Que tempo era esse? 70 anos. O próprio profeta Daniel já havia dito na sua carta, cumpridos os tempos do quê? Do que Jeremias havia mencionado, 70 anos. E por que compadeceu? Porque Deus ali fez o outro grande milagre, fazer Israel voltar. Porque quando o povo vai para o exílio, para que acontece? Qual era a função do exílio? O exílio era para destruir o povo, era para acabar com a identidade do povo. Todo povo que ia para o exílio, o que é que ele tinha? Qual era a sua função? Qual era o seu destino? Desaparecer como povo. Era a sua identidade nacional sumir do mapa. Por quê? Porque ele seria espalhado, ele ia ser dividido em pequenos grupos e se espalhar em meio a outros povos, que lá eles seriam o quê? Eles perderiam as suas crenças, seus costumes. Era isso que iria acontecer com Israel. Era esse o destino de Israel. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse quando o próprio Jeremias, lá em Jeremias 29, escreve uma carta aos exilados, recomendando que eles não se misturassem com os outros povos, mas que eles ali continuassem, mesmo poucos, eles continuassem unidos e guardassem a fé no Senhor. Tudo isso foi o quê? Deus querendo preservá-los. E isso aconteceu com um grande milagre. E nós vemos lá no Salmo 126. O que é que diz lá o Salmo 126? Ele disse: quando o Senhor trouxe de volta, né, os exilados de Sião, víamos como aquele que sonhavam. E a nossa boca, de repente, se encheu de alegria, e a nossa língua de cânticos.
E os outros povos que nos viam diziam: grandes coisas o Senhor fez a estes. Aí está a misericórdia do Senhor. E quando eles voltaram, encontraram tudo arrasado. Mas Deus permitiu que eles, primeiro, reconstruíssem o quê? Restaurassem com Esdras, com Zorobabel e Josadaque, o sumo sacerdote, fosse restaurado o quê? O cerimonial. Com Esdras fosse restaurada a lei. E com Neemias, com Esdras fosse restaurada a lei. Com Zorobabel e Josadaque foi reconstruído o templo e restaurado o cerimonial. Com Esdras a lei. E com Neemias foram reconstruídos os muros da cidade. E a cidade voltou a ser uma cidade fortificada. Tudo isso foi o quê? Foi um milagre de Deus. Deus fez o quê? Isso significa o quê? Deus compadeceu. Jeremias não viu Deus compadecer, mas ele creu pela fé. A mesma coisa nós. Nós não devemos murmurar quando Deus pesa a sua mão. Mas nós devemos acreditar que Ele, mesmo quando nos castiga, Ele nos ama e que Ele nos restaura. Este é o segredo da nossa fé. Porque essa fé é a fé que vai nos levar aos céus. E que permanecemos nela, porque se permanecermos nela, o nosso caminho para os céus, ele não terá obstáculos. Porque o Senhor Jesus, que nos abriu esse caminho, é aquele que nos garante que ele não será fechado. Que o Senhor é Cristo.